Olá, seja muito bem-vindo ao Voxcast, o podcast que dá voz a histórias, experiências e conhecimento que transformam vidas. Eu sou Fabíola Araújo, coordenadora pedagógica e facilitadora da Vox2U, especialista em comunicação e oratória. Dizem que oportunidade surge para quem sabe se comunicar. Eu acredito que ela surge quando você tem coragem de dar voz às suas ideias, compartilhar histórias e gerar conexões genuínas com pessoas. E aqui acontece isso. Começa agora mais um episódio do Voxcast. E você tem a sua voz aqui. Nosso episódio de hoje é Quem dá a direção somos nós. E a embarcada e o poder da comunicação. Quem vai bater esse papo super tecnológico, nos atualizando de tudo, nada mais, nada menos que Anderson Cordeiro, pesquisador e desenvolvedor de tecnologia, focado nas áreas de sistemas embarcados em inteligência artificial para dispositivos, além de ser um apaixonado por fotografias e por viagens. Seja muito bem-vindo, Anderson. E já quero saber sobre essa viagem que você fez para a Califórnia. Visitou o lugar mais desejado dos Da tecnológicos, sei tecnologia. lá, do pessoal que ama a tecnologia, que é o Vale do Silício, e você participou de alguns eventos. Pode fazendo por parte tudo isso que eu quero saber. Primeiramente, muito obrigado, Fabiola, pelo convite, por estar aqui hoje contigo, com a turma da Vox. É incrível poder participar de um podcast junto contigo. E a viagem é sensacional, ainda mais para a Califórnia, para o Vale do Silício, onde a maioria das pessoas que trabalham com tecnologia tem o sonho de conhecer e tem de entender como que as coisas nascem, como que as coisas são feitas, porque muitas empresas nascem lá. E para começar, né, antes de entrar na viagem, só para explicar, sistemas embarcados não é nada de barco. São dispositivos que estão no nosso dia a dia, que estão espalhados no carro, nas chaves de casa, em geladeiras, em várias coisas, e são eletrônicos. E ali tem um programa rodando, algum código, um pouco de inteligência artificial, que fazem a nossa vida mais fácil e mais ágil. E sobre a viagem, né? A Califórnia é um lugar incrível que eu recomendo todos passearem, pegarem um carro e viajarem por toda a costa oeste da Califórnia. Porque em um momento a gente está subindo serra, com árvores, com paisagens verdes, cachoeiras, e poucos metros depois estamos no mar. De um lado é mar e do outro lado é montanha, um deserto. Então são paisagens e cenas que brilham os olhos e que a gente consegue ver uma ou duas vezes na vida. Então é importante a gente viajar e conhecer esses lugares para aprimorar o nosso conhecimento, a nossa bagagem de vida e poder aproveitar um pouco mais. E no Vale do Silício, na tecnologia, quando eu cheguei lá, a primeira coisa que a gente quis fazer foi andar de carro autônomo, que é o carro que não tem um motorista e que muitas pessoas perguntam: "Tá, mas e aí, você tem medo? Teve medo de andar nesse carro?" Ia perguntar isso, pelo amor de Deus, eu não sei Porque se eu entraria num carro desse. porque é interessante, porque você chama por um aplicativo normal, como se fosse um Uber aqui no Brasil. E quando você chega, o carro chega, você entra e aperta no botão iniciar corrida. E a partir dali, tá você e o carro sem mais ninguém dentro. E o carro começa a dirigir pelas ruas, o volante começa a girar sozinho. E você, e agora? Será que eu confio ou não? Mas é interessante porque tudo que o carro está vendo ao redor, você consegue ver num monitor que tem dentro do carro. Então você vai enxergando também o que o carro está vendo. Todas as pessoas, todos os outros carros, o semáforo, tudo que tem ao redor, você consegue ver ali dentro do carro, porque ele vai te mostrando. Então essa é uma experiência que, para quem for para Califórnia, que é onde está começando essas tecnologias, que está começando os testes desses carros, eu recomendo também participar, né, poder entrar num carro desse, nem que seja para andar 2 quilômetros,
mais que 2. Se 2. apavorar, ele para. É. Tá, mas o valor disso, É um pouco mais caro que o Uber, mas quanto mas mais? um Uber tava uma corrida de uns 5 quilômetros, tava $10. Já esse tava em torno de 15. Então é É a aceitável para ter a experiência. A experiência. experiência. E os eventos que a gente participou, porque fui eu e minha namorada pro Vale do Silício, por causa que ela também é apaixonada por tecnologia, foram eventos justamente para entender como que a inteligência artificial tá entrando no nosso mundo hoje. E esse ponto é legal por causa que tem toda uma parte que a maioria das pessoas conhecem, que é o ChatGPT, o Gemini, essas plataformas que estão de fácil acesso, mas tem uma outra parte que é que a inteligência artificial está ganhando corpo, está ganhando os meios físicos, que é justamente nesses carros autônomos, são nos robôs, robôs humanoides, robôs cachorros, robôs de várias formas, e dentro das nossas casas também, em vários dispositivos eletrodomésticos, câmeras de segurança. E nos eventos, as pessoas conseguiram trazer muito essa nova tecnologia, o que, que eles estão implementando e melhorando para que a nossa vida fique mais fácil no dia a dia. Então, todo dia, todas as empresas estão trabalhando nisso para melhorar os dispositivos, para deixar eles mais baratos, mais leves e que eles consigam processar mais a inteligência artificial para que ela acompanhe o mundo real no nosso dia a dia. Então, tu tá me dizendo que a gente, sem perceber, a inteligência artificial está em tudo que é lugar. Sim. Qual é o exemplo mais simples de como essa tecnologia facilita a nossa vida hoje, no nosso bolso ou na nossa casa, e que a gente nem se dá conta? Hoje, principalmente nos nossos celulares, que a maioria das pessoas tem celular nos bolsos, ela tá ali, seja para processar melhor uma foto, porque antigamente nós tirávamos uma foto no escuro, não enxergava nada. Ah, tu é Com dessa pouca época, né? luminosidade. Tu é É, dessa... A minha época era aquela que a gente esperava para revelar. Isso ainda dava certo. se não queimasse, né? Exatamente. Mas hoje em dia, com o poder da inteligência artificial e todo esse desenvolvimento, mesmo no escuro, muitas vezes a gente consegue clarear essa foto, ter muita nitidez daquele momento, daquela foto que foi registrada. E justamente por causa da inteligência artificial que consegue processar, consegue melhorar essa foto. E até é engraçado, porque justamente essa semana nós compramos uma máquina lava e seca. Eu vi, eu te acompanhei, porque acima de tudo eu quero chegar nesse ponto, mas vamos abrir. Você tá muito blogueiro, não é É, mesmo? Alguém isso- que estamos nem melhorando, né? abria, né, a boca. É, todo Tô adorando. efeito da Vox, né? E de todo esse processo pra gente ir melhorando no dia a dia. Mas é engraçado porque quando a gente comprou, eu fui olhar as máquinas e ter um overview de qual escolher. E a gente escolheu justamente uma que já tem uma inteligência artificial nela. E a gente não se dá conta. Mas a questão da pesagem, ela pesa a roupa que tem no cesto, ela escolhe qual que é, ela entende qual que é a umidade que tem ali, para que ela possa fazer o melhor processo de lavagem e de secagem das roupas. Então, a inteligência artificial, ela tá no dia a dia. Para. Vamos lá. Desculpa a idade. Ali, esse mecanismo é inteligência artificial? Sim. Pra gente parece simples, mas existe um algoritmo lá dentro, um código, alguma coisa que está rodando, para entender cada um dos teus movimentos, do jeito que tu lava a roupa, do jeito que tu quer que ela seque, quais os tipos de roupa, para que ele possa melhorar isso nos produtos. Às vezes a gente não vê nem instantaneamente isso, mas esses dados eles são coletados, muitas vezes, são enviados para a fábrica, né, para a empresa, eles conseguem treinar o modelo novamente, melhorar esse modelo, e ele vem para os produtos finais, para nós usuários, um produto muito melhor e com maior qualidade. Então, é um ciclo. Muitas pessoas até pensam que nós estamos fornecendo dados para as empresas e isso é errado. Não quero fornecer meus dados. Mas muitas vezes esses dados são justamente para melhorar a nossa vida, para termos mais confortos naquele dia a dia, porque quando a gente quer uma televisão com maior qualidade,
ou quer uma máquina que faça tudo. Você quer ficar no teu conforto, quer ficar tranquilo. Então, fornecer esses dados que não vão prejudicar a nossa vida são importantes para nós, pesquisadores e desenvolvedores, para que possamos melhorar e criar novas tecnologias para facilitar a vida das pessoas. Olhando por esse lado, se a inteligência artificial é alimentada por dados e comandados, o que é que alimenta a inteligência e a criatividade humana? Esse é um ponto interessante, porque realmente nós humanos alimentamos a inteligência artificial com dados que nós criamos. Mas nós humanos também somos feitos de dados. Só que são dados diferentes. Porque desde o momento que nós nascemos, nós começamos a enxergar, a tocar, a sentir cheiro, a ouvir. E tudo isso são como se fossem sensores que enviam informações para o nosso cérebro para ele processar e poder ter uma saída, alguma coisa. A inteligência artificial, ela pede, a gente precisa passar um contexto, precisa pedir alguma coisa para que ela possa realizar uma tarefa. Nós, seres humanos, podemos viajar, sentir o vento, sentir o cheiro, sentir aquele momento, a nostalgia de estar em algum lugar. Podemos nos comunicar de maneira muito mais fácil. E é esse o diferencial que a inteligência artificial não tem. Então, todo esse contexto que é diferente da inteligência artificial é o que começa a gerar a criatividade para que possamos criar novos dados a partir do que estamos vivendo, sentindo e das emoções que estamos presenciando em certas situações. Eu vou aproveitar aqui e falar, porque eu sou apaixonada pelo fato da criatividade, do tema criatividade. Inclusive, temos uma aula no Academy só de criatividade, da importância dela existir. Então, tu tá me dizendo que a criatividade, ela ainda é só exclusividade do ser humano. Sim, a inteligência artificial ela consegue criar coisas, mas nós humanos precisamos pedir para que ela crie essa determinada ah, determinado objeto, determinada imagem, determinado texto. Ela precisa que alguém direcione e que passe um contexto para que ela possa criar alguma coisa. Porque nós humanos, se estivermos sentado no meio-fio da rua, olhando para nada, começa a vir vários pensamentos e com vários contextos que temos no dia a dia, conseguimos criar alguma coisa. E, tem uma ideia aqui, vou inventar, vou produzir uma empresa, vou criar um produto. E conseguimos utilizar a criatividade. Não necessariamente a gente precisa ser estimulados para isso. Exato. Não precisa vir alguém ficar pedindo para que você exerça a criatividade, né? Isso é natural do ser humano. E a inteligência artificial, ela precisa de contexto, precisa de alguém pedindo mais informações, mais coisas, para que ela possa, de fato, entregar o que as pessoas precisam. Muito se fala que a IA vai substituir as pessoas, mas ela é alimentada por dados e comandos humanos. Qual é a relação da inteligência artificial com a comunicação? Você acredita que é necessário saber se comunicar bem para conseguir extrair o melhor da IA? Sim, acredito que é super importante ter a comunicação nos dias de hoje para direcionar a inteligência artificial, porque a inteligência artificial, ela amplia tudo que nós pedimos para ela. Então, se nós temos uma comunicação ruim, ela vai amplificar aquela comunicação ruim e vai entregar resultados ruins. Mas quando nós sabemos nos comunicar e pedir alguma coisa, escrever, contextualizar muito bem, utilizando da comunicação, porque a comunicação, no meu ver, não é só a conversa entre uma pessoa e outra, mas é todo o gesto, é toda a escrita, é saber ouvir, entender e transmitir a mensagem para uma pessoa à frente. E nesse caso, transmitir para a inteligência artificial. E quando a gente transmite essa mensagem de forma correta, a gente consegue amplificar muito para ter ganhos muito melhores do que uma mensagem simples. Por exemplo, se a gente pedir para ela, desenhe, faça uma imagem de uma casa. Ela vai fazer uma imagem de uma casa qualquer. A gente não vai saber a cor, não vai saber se é de 2 andares, se tem garagem ou não. Mas se eu começar a especificar que eu quero uma casa
com 2 janelas, com uma porta, com uma garagem do lado direito, que a casa seja rosa, que tenha um quintal, enfim, que a gente pode imaginar vários cenários e contextualizar, ela vai ser muito mais precisa no resultado do que antes. Então a gente amplifica isso. E obviamente a comunicação é importante para tu criar todo esse raciocínio lógico, poder passar e muitas vezes até fazer analogias para justamente a inteligência artificial começar a entender melhor o que que tu quer e como que as coisas funcionam. Eu daria tudo para saber o teu papo com a IA que você se comunica, porque você é um mestre das analogias, não é mesmo? Eu nunca vou me esquecer. E tão pouco de um céu boreal, como é que De é? aurora Da boreal. aurora boreal que você fez naquela sala. Consegui ir lá de novo e visualizar. Isso é muito bom. Sendo um cara da tecnologia, de exatas, como que a Vox entrou na sua vida e te ajudou a melhorar a sua comunicação e a sua oratória no dia a dia? É engraçado porque eu era uma pessoa totalmente séria, introspectiva, tímido e ficava no meu canto. E quanto menos comunicação possível com as outras pessoas, melhor. Até esse foi um lado que eu escolhi a engenharia, o desenvolvimento, porque eu achava que eu poderia ficar o maior tempo possível na frente de um computador sem me comunicar. Mas chegou uma fase da vida que eu comecei a perceber que eu precisava melhorar minha comunicação, precisava interagir mais com as pessoas, porque fazia grande diferença na área profissional e na área pessoal também. E foi aí que eu fui procurar a Vox, entrei em contato e fui assistir a primeira aula sua. Não era nem para eu começar na sua turma. E quando eu tive a primeira aula, eu falei, eu vou ficar nessa turma e eu vou seguir aqui. E eu me joguei de cabeça em todo o curso para poder aproveitar cada um do momento, cada uma das interações, cada uma das subidas em palco, para aprender cada uma das técnicas e poder aplicar isso em sala de aula e também fora de aula. Mas ainda tinha um desafio. Quando eu estava dentro da Vox, eu me sentia confortável, seguro, por causa que era um ambiente acolhedor e tranquilo. Mas eu ainda tinha um empecilho que quando eu saía daquela porta, eu sentia ainda insegurança e medo para poder falar e praticar. Mas ao longo de 11 meses praticando, treinando dentro da Vox, isso foi melhorando. Foi toda a minha vontade de poder expressar minha comunicação foi mudando. E hoje, nos corredores da empresa, as pessoas me veem muito mais comunicativo, muito mais sorridente, muito consigo transmitir muito mais a mensagem e perco muito mais horas também na hora do cafezinho do que antes. Então, a Vox mudou totalmente a minha vida nessa parte da comunicação, de relacionamento com as pessoas, tanto pessoal quanto profissional. E foi um salto gigante que eu vejo do Anderson de antes pro Anderson depois da Vox. É interessante tu falar, porque eu percebi isso e eu me lembro que toda aula que acabava, todo mundo saía da sala e você chegava para me cumprimentar. Muito obrigada pela aula de hoje. O que eu posso melhorar? E era incrível, porque tu te colocou, normalmente, os pessoal da TI, eles vêm para aprender a falar no um a um, não é nem para público, é para voltar a saber se comunicar no um a um. E você foi muito mais. Então, o seu crescimento, parece que a gente sempre fala a mesma coisa, mas não. É o crescimento de todo aluno que passa pela Vox. O método, realmente, de fato, ele funciona e vocês estão aí para só validar uma verdade. E eu recebi, sim, elogios seus. Pessoas que mandam mensagem: Fabiola, o Anderson agora passa, dá bom dia, sorri. O que que tu fez com ele? Eu disse, eu não fiz nada. Foi o método. E mais ainda, foi você que se permitiu viver o método. Eu fico muito feliz. Anderson, o que que você dá hoje de conselho para quem está começando na carreira, principalmente na área de tecnologia, ou para quem acredita que a comunicação não é importante? Qual seria? Eu vejo que tem a parte. É importante a pessoa que está querendo começar na área de tecnologia entender das hard skills, entender sobre programação, sobre o básico da eletrônica, dos dispositivos, independente da área que a pessoa queira seguir, e até da inteligência artificial. Entender bem a base, mas é muito mais importante
aprender a se comunicar no dia a dia. Porque seja se comunicar com a inteligência artificial, como a gente falou aqui, mas também com a liderança no dia a dia. É importante você chegar no one on one com o teu líder e saber explicar as coisas que você fez, que você desenvolveu naquela semana, naquele mês, eh, poder passar as tuas vontades de crescimento dentro da empresa para ele. Então, a comunicação facilita muito esse processo. Então, desenvolvam a comunicação no dia a dia, não só para subir em palcos, para dar palestras, mas a relação profissional e pessoal é muito importante. Então, realmente pratiquem, treinem, procurem um curso de oratória se necessário e vão atrás disso, porque realmente faz a diferença depois. Porque eu acredito que quando a gente começa a treinar e a praticar mais essa comunicação dentro do trabalho, tem muitos crescimentos de oportunidades para fazer uma viagem, para palestrar, para apresentar um trabalho. E você vai crescendo conforme você vai aparecendo mais e vai soltando a sua voz para todo mundo conhecer. E tu vai ganhando também mais autoridade no assunto e vai se tornando um profissional muito mais competente. Então, Uau! Eu sempre falo, não adianta ter conhecimento técnico se você não desenvolve habilidades. E a habilidade que está em alta, e ela se faz necessário em qualquer lugar, na instituição familiar, entre os amigos, dentro do meio corporativo, é a comunicação. Comunicação, ela te abre portas. Ela precisa ser assertiva, clara, com emoção. É o que a gente ensina na Vox. E todos têm voz. E como é que fazem para te encontrar? para me encontrar, podem seguir no Instagram, é @roteirosembug. É um perfil de viagens, tecnologia e um pouquinho do nosso dia a dia também. A gente compartilha sobre inteligência artificial, sobre sistemas embarcados, as nossas viagens e principalmente do Vale do Silício. Tem muita coisa ainda pra gente postar e compartilhar com as outras pessoas. E podem nos encontrar lá e fiquem à vontade para mandar mensagens e compartilhar também novos insights, novas tecnologias que nós vamos amar. Eu tô amando acompanhar esse arroba de vocês juntos. Não é esse nome, mas eu tô falando que é você e a sua namorada. E a toda viagem eu acompanhei. E o humor de vocês é gostoso, sabe? Ver vocês ali extremamente vulneráveis e abrindo e vendo você, que eu conheci dentro de sala de aula, é muito legal, muito legal. Fico muito feliz, muito, muito obrigada pela sua presença aqui. E assim chegamos ao fim de mais um episódio do VoxCast. Muito obrigada por sua presença e lembre-se que em algum lugar está esperando para ouvir a sua voz. Obrigada.